Arro pessoal, bom dia. Hoje é domingo, dia do sol, e se você está aqui comigo hoje, já deixa o seu comentário para mostrar que eu não estou aqui sozinho. Estou gravando aqui 5h05 da manhã, um domingo, lua cheia, em Escorpião. Parece que vai ser um domingo também muito chuvoso, desde ontem bastante chuva. Estou reparando também desde ontem muitos cachorros uivando, né, pela vizinhança. Assim, hoje mesmo eu meditei agora pela manhã, 4 e pouco, né? É um momento muito forte de silêncio, de prana, enfim. Essa semana eu até compartilhei lá no grupo da do Terra outra coisa que eu descobri, né? Sobre a questão ali desse horário aí das 4 da manhã. Então eu lá meditando no silêncio e ouvindo vários cachorros uivando, né? Desde ontem também, em meio à meditação da manhã, vários cachorros uivando. Não sei porquê, né? Talvez seja efeito da lua cheia. Ontem também a Lua, né, em Escorpião, trouxe pra gente um filme, né, totalmente escorpionino. Comenta aqui se você já assistiu. Parece que virou trend esse filme agora, que é De Olhos Bem Fechados. Então a gente assistiu ontem à noite, né, esse filme aí, e ele é super escorpionino, né? Quem assistiu o filme e conhece um pouco de astrologia vai entender o que eu estou falando. Bom, então continuamos nesse fim de semana intenso, escorpionino. Novamente, né, pelo menos aqui no Brasil, São Paulo, não sei aonde você está, mas pelo menos aqui, um fim de semana muito, embora seja de lua cheia, convidando muito a introspecção, né? Então, assim, pouquíssimos momentos de sol, é mais chuva, 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 aquela coisa que, né, faz as pessoas ficarem mais dentro de casa, embora seja, né, pré-carnaval e muita gente talvez esteja aí já pulando o carnaval, mas é um domingo de bastante intensidade. E hoje, essa intensidade, ela continua, a gente já falou sobre isso ontem, é formado daqui a pouco, ó, daqui a pouquinho, 6h48 da manhã, não sei também a hora que você vai estar ouvindo esse áudio, mas talvez já tenha passado, né? Só quem acorda cedo e ouve cedo vai estar pegando essa coisa do daqui a pouco. Mas daqui a pouco, 6h48 da manhã, a Vênus faz a quadratura com Urano. E aí, novamente, né? Esse aspecto ele já vem desde ontem, ele vem ficando forte, vem se formando. Hoje fica exato e, claro, o domingo vai ainda, né, ter a influência dessa quadratura Vênus-Urano. Então, quadratura Vênus-Urano, novamente, a gente está falando do planeta Vênus, que fala de relacionamento, valores, dinheiro, né, a autoestima, esses temas venusianos, né, que são maravilhosos aí para a gente trabalhar, fazendo aí uma tensão, um atrito com Urano, que é o grande senhor da mudança, né, um disruptor. Ele que traz aí eventos inesperados, convites à mudança, à quebra de paradigma. Então é um aspecto que, na prática, assim, né, na coisa geral, pode trazer surpresas, né, pode trazer eventos inesperados para esses assuntos venusianos. Então, novamente, relacionamento, alguma coisa vem, né, de surpresa, alguma novidade, alguma coisa que às vezes estava oculta e de repente aparece, apesar que essas coisas de oculto tem mais a ver com Plutão, mas alguma coisa que não estava no radar e surge, né, em termos de relacionamento, em termos de questão de dinheiro também, aí entra algum gasto inesperado. Então hoje é um dia muito bom para você ter um cuidado adicional, né, com seus bens, como celular, computador, alguma coisa aí que poderia, né, quebrar. Celular é o clássico, né, porque celular, você vacilou, ele cai do bolso, quebra e aí vem um prejuízo. Eu mesmo lembro, né, que isso não faz muito tempo aconteceu comigo. Eu estava na academia, o celular caiu do bolso e essa quedinha, né, bateu ali num ponto específico e quebrou a tela do celular. Então é bom ter uma atenção com isso. Mas assim, essa quadratura é uma quadratura que eu já comentei, né, lá no resumão da semana. Aliás, estou pensando em fazer o resumão da semana hoje, apesar do dia estar um pouco tenso, mas estou pensando em fazer hoje. Aí acompanha lá no meu Instagram e acompanha no Telegram. Aliás, você que está aqui no YouTube e você que está aqui no Spotify, tem aqui embaixo, vai na descrição do episódio, sempre tem os links aqui, e entra no canal do Telegram. Por quê? Porque ali, se você usa o Telegram, se você tem ele instalado, você vai receber a notificação assim que eu começar a live. Então, eu vou, alguns minutinhos antes, ó pessoal, vou começar a live agora para a gente falar da semana, e aí eu mando lá no Telegram. Por quê? É comum, assim, quase toda live eu entro e as pessoas vão entrando meio que no meio da live falando que não recebeu a notificação, que o Instagram só avisou agora, e enfim, acontece isso. Então, entra no Telegram, e aí você pode ouvir até por lá também, né, se você preferir, enfim, mas você pode usar o Telegram, se você ouve pelo Spotify, pelo YouTube, você pode usar o Telegram como canal de avisos, né? Então, entra lá para você ouvir, quer dizer, para você saber o momento que eu vou entrar ao vivo. Possivelmente vai ser hoje à tarde, não vou determinar o horário ainda, porque eu vou ver como é que vai transcorrer o dia, mas
e se inscreva lá, né? Entra no Telegram para você poder receber a notificação. Bom, eu tinha comentado, né, que essa quadratura ela tem uma leveza maior, por quê? Porque tem uma recepção mútua. Então Vênus rege Touro, Urano está em Touro e Urano rege Aquário e Vênus está em Aquário. Então os dois estão um na casa do outro, apesar de uma certa tensão, porque Touro e Aquário naturalmente fazem uma quadratura, mas nesse momento, né, cada um está na casa do outro. Eu diria que dá uma boa amenizada, né, nos efeitos talvez mais complicados dessa quadratura e convida mais ainda a gente a trabalhar a alquimia dessa quadratura. Novamente, pessoal, a minha visão da astrologia não é simplesmente falar para você vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo na sua vida e assim por diante. Não. Né? A ideia é mostrar os arquétipos, mostrar as energias que estão ali ao redor, né, que estão acontecendo, sim, né, elas influenciam, mas a grande, acho que assim, o que realmente direciona o meu trabalho é te mostrar como que você pode utilizar essas energias para a sua evolução, né, para o seu autoconhecimento, para a sua cura. Então, não simplesmente falar, ó, Vênus em quadratura curando, você vai terminar o relacionamento, vai ter divórcio e assim por diante. Não. Né? Então, a ideia é Vênus quadratura curando, o que precisa mudar no relacionamento? Né? O que você precisa mudar dentro de si, nessa função venusiana, né, do relacionar-se? Então, pode ser um dia hoje que você possa refletir e se perguntar o que eu preciso mudar dentro de mim para eu me relacionar melhor. Né? E aí, seja num relacionamento afetivo ou num relacionamento geral, né? Vênus também não é só relacionamento afetivo. Vênus vai falar sobre o relacionar-se, ainda mais envolvendo Aquário, Urano, que vai falar de grupos, fraternidade e assim por diante. Então você pode se perguntar hoje, como uma pergunta de coach, como uma pergunta mágica aí para aproveitar esse aspecto e se perguntar o que eu posso fazer para mudar e melhorar, né, a minha forma de relacionar. Né? Me relacionando melhor afetivamente, me relacionando melhor nos grupos, nas amizades. E aí, se você fazer a pergunta certa, você tem aí dentro de você um cérebro poderoso, né? Acho que o computador mais poderoso do mundo, que é o nosso cérebro, conectado aí com, enfim, vários campos, né? Pode chamar de registro acástico, inconsciente coletivo, divindades, enfim. Você pode pensar da forma que você preferir, mas é nosso cérebro conectado aí com um conhecimento maravilhoso. E se você fizer a pergunta certa, né? Imagina, hoje a gente está tendo muito isso de forma física com a inteligência artificial, né? A IA. Se você fizer uma pergunta ruim, provavelmente vai vir um resultado, né? Uma resposta meio ruim também. Mas se você souber direcionar a sua pergunta, né? Vem uma resposta melhor. Então, pergunte para o seu cérebro, como que eu posso fazer para melhorar o meu relacionar-se? Né? Como que eu posso me relacionar melhor, seja afetivamente, seja com grupos e assim por diante. Você pode também se perguntar, né, como que eu posso me relacionar melhor com essa questão do dinheiro, né, com valores, dinheiro, porque Vênus também representa essa questão dos valores do dinheiro. Então, que crenças eu preciso melhorar? Né? Talvez se livrar, se libertar Urano de alguma crença negativa e alguma crença limitante com relação a dinheiro, né, com relação a valores, e permitir, né, esse fluxo financeiro, né, melhor aí na vida. Então veja que, apesar de ser uma quadratura, é uma quadratura que convida aí a dar uns saltos interessantes nesse domingo. E que bom que você está aqui ouvindo no domingo. Né? Então amanhã, segunda-feira, eu vou até comentar. Você que não ouviu no domingo, volte no domingo para você ouvir e fazer essas reflexões. Até porque Vênus está terminando a passagem por Aquário e vai entrar essa semana. Esse vai ser um dos temas da semana, né? Aliás, a semana mais forte do ano, não só porque é meu aniversário, mas porque é quando o Senhor Saturno entra no signo de Áries para correr e se encontrar com Netuno. Então, uma semana muito, muito forte. Aliás, uma semana também pré-eclipse, né? Então, o eclipse está chegando aí. E eu não sei como é que tá para vocês aí, mas essas 2 últimas semanas estão bastante intensas, porque assim, muita coisa acontecendo no mundo, o planeta. Eu, pelo menos, acabo captando muito, sentindo muito. Falar, né? São tempos intensos que a gente está vivendo. Bom, falamos aí da Vênus, ela vai entrar em peixes, vai ficar na sua exaltação, bem legal. Eu vou ter a Vênus em peixes no meu mapa de revolução solar, no meu aniversário. Aliás, se você é dos últimos dias de Aquário como eu, também terá a Vênus em peixes. Né? Então assim, veja aí, quem quiser vir fazer a sua revolução para você poder ver direitinho como que está o mapa para você. E só dando aquela dica, né? Vamos supor que você seja de Leão. Né? Leão já faz aí quase 6 meses que fez o aniversário. Dá para fazer? Dá para fazer. Por quê?
Porque a gente não vai olhar só o mapa da revolução, a gente vai olhar os trânsitos, que é o principal, a gente vai olhar a sua progressão lunar, que é muito importante, e a gente vai olhar a revolução solar que está vigente, né? Ou seja, você tem ainda 6 meses para frente, que, por que não saber como é que está o ano, né? Mesmo que você já tenha percorrido 6 meses o ano, né, tem 6 meses pela frente. E seria muito interessante saber como é que está esse ano para mim, qual é o arquétipo regente, qual que é o signo regente. Inclusive, mesmo sendo 6 meses à frente, a gente poderia até já dar uma olhadinha no ano que vem, né, no próximo aniversário, para poder, né, já dar aquela visão. Aliás, pessoal, só uma outra coisa, né? Os mapas de revolução, eles têm um certo padrão de desenvolvimento. Então, eu mesmo sempre gosto de olhar, mesmo que eu estou vendo, vou ver o seu mapa de agora, né, a revolução de agora. Você que é de aquário, está fazendo aniversário, por exemplo, agora nos próximos dias. Eu vou olhar o mapa da revolução que está chegando, mas eu gosto também de dar aquela olhadinha no mapa que está terminando, né, na última revolução solar, para saber como que isso está se desenvolvendo. Né, porque, novamente, as revoluções solares elas vão se desenvolvendo na nossa vida. Né, então é legal ter essa continuidade. Bom, novamente, temos esse aspecto de Vênus-Urano, ele vai trabalhando o dia inteiro aí, e semana que vem, né, essa semana que já está por vir, nossa querida Vênus entra em Peixes. Aí falarei mais sobre isso, tanto no resumão, quanto no áudio específico para Vênus em Peixes. Com relação à Lua, temos uma Lua, assim, um pouco mais desafiada hoje, né? Mas também é um desafio que a gente vai ver que não é tão ruim. Vamos lá. A Lua, antes do desafio, 12h20, ela fala bem com os nodos lunares, faz um trígono com a cabeça do dragão e um sextil com a cauda do dragão. Lua em Escorpião, cheia, né? Lua corajosa, lua poderosa, lua que se transforma, né? E aí ela faz um trígono com a cabeça do dragão, ou seja, aí é uma coisa que eu sempre lembro, né? Quem tem um porquê encontra qualquer como, ou enfrenta qualquer como. Então, assim, aquela frase, né, que pode ser do Nietzsche, pode ser do Viktor Frankl, mas quem tem um porquê forte, ou seja, você ligou o seu emocional a alguma coisa, mesmo que você esteja passando por tempos desafiadores, você enfrenta aquilo. Né? Então, se você determinou, eu quero isso, e eu sei o porquê que eu quero isso, você vai, né, na jornada ali, na busca daquilo que você quer, virão desafios, provavelmente, né, porque faz parte da nossa vida, mas se você tem um porquê muito forte, você enfrenta esses desafios. E uma coisa interessante é a Lua em Escorpião fazendo um aspecto fluente com a cauda do dragão em Virgem, Escorpião e Virgem, dois detetives do zodíaco, a união desses dois signos, né? Virgem e Escorpião eu chamo de Sherlock Holmes, grandes detetives, Escorpião ali profundo, intenso e Virgem nos detalhes. A gente tem uma possibilidade muito grande de entender o que deixar para trás, né? O que eu não quero mais. E aí, novamente, imagina, né? Junta Vênus quadratura com Urano com essa visão do que deixar para trás. Às vezes, para você se relacionar melhor, você tem que deixar algum hábito, algum comportamento, alguma coisa que você faz e que de repente isso está prejudicando o relacionamento. E você entende e fala, poxa, eu faço isso. Às vezes é uma brincadeira sem graça, alguma coisa assim que atrapalha, né? E aí você deixa isso para trás e melhora os relacionamentos. E também segue seu caminho, né, de evolução de alma. Bom, mas o aspecto mais presente no dia de hoje, porque é com o planeta, ele acontece às 17h53, ou seja, aí quase 6 da tarde. Ou seja, ele vai se construindo ao longo do dia. De manhã já tem um cheiro dele, né? À tarde ele vai ficando mais forte. E quando for ali, finalzinho da tarde, é o pico dessa energia, que é a Lua fazendo quadratura com Marte. E aí, novamente, né? Para o Marte, esse aspecto é interessante, porque a Lua está no domicílio noturno de Marte. Então traz uma força grande para Marte. Mas quadratura com Marte geralmente é um aspecto tenso, que pode trazer irritabilidade, raiva, conflitos, briga, acidentes, né? Então ainda tem a Vênus-Urano. Então, dica para hoje, né? Primeiro, eu não sei como é que eu vou fazer, eu estou observando aqui a chuva, porque hoje é o dia que eu gostaria de correr bastante tempo, né? É um dia domingo um pouquinho mais tranquilo. Mas assim, faça o seu exercício, seja lá como for, né? Movimente o seu corpo, treine os músculos, descarregue essa energia de Marte para trazer aquela paz e tranquilidade. Né? Então, para essa energia, né, da adrenalina, enfim, do Marte não ficar presente no seu corpo e de repente explodir, descarregar aí no meio em alguém, né, à tarde, num brigo. Porque lembra, né? Vênus e Urano, aí Lua e Marte pode ser um conflito de briga, né? Uma coisa de brigar, né, com as pessoas, especialmente em relacionamento afetivo. Então, já saiba disso, vá gastando a sua energia,
e tem aí óleos e cristais que te acalmem, né? Então, tem ali um quartzo azul, uma água marinha, uma raulita, né? Do tipo, não quero guerra com ninguém, não quero briga. Se me provocar, eu vou manter minha tranquilidade, eu vou manter minha paz, né? Uso óleo de lavanda, Balance, né? Seria uma mistura muito interessante para hoje. Serenity, Adaptive, para você poder ficar mais na tranquilidade e na paz para enfrentar esse dia. Novamente, só porque a Lua faz quadratura com Marte, não significa que temos que brigar, né? Mas é uma tendência, é uma coisa que, se estivermos somente no inconsciente, no modo automático, isso pode acontecer. Mas, novamente, você que me ouve aqui, é justamente para não ficar no modo automático, para você ter ali consciência de tudo que está acontecendo e ter aí as decisões que você queira tomar. Pessoal, é isso, olha só. Um domingão aí com uma conversa até um pouco longa, né? Passou dos 15 minutos, eu vou correndo aqui para a gente terminar. Lembra, deixa seu comentário que é importante, eu vou vendo quem comenta, inclusive eu quero voltar com as caixinhas. E assim, a caixinha é uma coisa, né? Como se fosse uma consultoria gratuita que eu vou colocando ali. Então eu vou realmente priorizar as pessoas que interagem aqui, que fazem com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Inclusive, uma das coisas mais legais que você pode fazer é compartilhar esse podcast ali no seu Instagram, por exemplo, e me marcar, né? Aí eu vejo que você está ajudando aí esse trabalho chegar a mais pessoas. Então lembra, deixa seu comentário, comenta, compartilha lá com outras pessoas. E essa semana mesmo eu quero voltar com as caixinhas e assim, vou fazer de uma forma que eu consiga, né? Porque assim, eu não vou poder responder todas as caixinhas, obviamente, mas selecionar algumas ali e, sem dúvida, o principal critério é a pessoa que está junto comigo aqui que ajuda esse trabalho a continuar. Vou ficando por aqui. Nos vemos lá no Instagram. Lembra, possivelmente hoje tem a nossa live do resumão. Então acompanha lá no Telegram e no Instagram para você saber. Um ótimo domingo. Muita gratidão. Namastê, Harion.